Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como o meio ambiente do trabalho reflete na vida do trabalhador? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o juiz do TRT do Pará e Amapá, Ney Maranhão. Doutor Ney, muito obrigada pela sua presença aqui. Já andei olhando, o senhor está aqui em Mato Grosso participando de um evento com magistrados para falar exatamente do tema que a gente vai falar aqui hoje. E que o senhor é um tema, inclusive, do seu doutorado. O senhor é doutor em Direito do Trabalho pela USP, tratando de meio ambiente do trabalho. Para quem nunca ouviu falar, isso é o mesmo que meio ambiente? Pois é, Aline, um prazer estar aqui com você no programa. O tema do meio ambiente do trabalho é um tema bastante sensível, muito discutido hoje, porque infelizmente o Brasil ele é recordista em acidente de trabalho. Então nós temos inúmeras pessoas que são vítimas de acidente e também são vítimas de doenças ocupacionais, né? A dor, aquela lesão por esforço repetitivo e o que infelizmente tem sido muito recorrente, o afastamento por distúrbios mentais. Agora, meio ambiente do trabalho é uma dimensão do meio ambiente, tá? A Constituição expressamente reconhece isso e diz que o meio ambiente do trabalho condiciona a saúde das pessoas. Nós sabemos que muitas vezes a nossa forma de vida, o estilo de vida e até às vezes como a gente morre é diretamente relacionado a que tipo de trabalho nós tivemos ao longo da nossa história. Então, cada vez mais há um estudo, uma pesquisa importante sobre os fatores de risco do meio ambiente do trabalho, porque verdadeiramente ele também é meio ambiente, ou seja, ele condiciona a nossa saúde, condiciona a nossa vida, condiciona a nossa qualidade de vida. Doutor, o senhor citou os acidentes de trabalho. O que fazer para modificar esse ambiente? E a gente fala muito aqui no nosso programa, a gente fala muito de EPIs, da responsabilidade do trabalhador de fornecer, do empregador de fornecer, do trabalhador de usar, mas isso é só uma ponta de iceberg, é isso, doutor? Infelizmente, Aline, a legislação ela acaba não sendo aplicada como deveria. Há um senso comum de que fornecendo o equipamento de proteção, fornecendo o capacete, por exemplo, as botas, as luvas, o protetor auricular, isso seria suficiente. Quando, na verdade, o equipamento de proteção individual, ele é o último recurso a se utilizar. Então, a legislação, ela procura neutralizar os riscos, não conseguindo, ela procura utilizar elementos que minimizem esses riscos, reduzem a níveis realmente ínfimos, né, pequenos, e não sendo possível, atribui-se a obrigação de se entregar equipamento de proteção. Mas no Brasil inverteu-se a lógica da coisa. Há uma despreocupação em reduzir esses riscos químicos, físicos e biológicos, por exemplo, e imagina-se que a simples concessão dos equipamentos de proteção já seria um atendimento do requisito legal. E realmente não é essa a ideia, não é esse o espírito da nossa legislação. Inclusive porque os números estão aí atestando que só EPI não dá conta, né? Aline, infelizmente o Brasil tem esse índice alarmante. Nós temos afastamentos de pessoas, nós temos um exército de pessoas adoentados, acidentados, mutilados, em diversas situações de trabalho. E o que tem chocado e o que tem preocupado bastante os estudiosos hoje é o afastamento por distúrbios mentais, o trabalho muito monótono, situações de violência, de assédio, aquele trabalho que você precisa ter um enfrentamento e combate à violência urbana. Então, professores, médicos, que têm também fazem opções difíceis, um trabalho tenso e intenso, determinadas atividades. Nós temos muita gente sem condições de trabalho, sendo tratada em depressão, estresse pós-traumático. Então, tem se elevado bastante o nível de afastamento desse tipo de situação. E no direito nós estamos preocupados com isso. A sociedade precisa saber que nós estamos pensando, construindo os magistrados, os estudiosos, os advogados. A cada dia mais nós estamos tentando ver soluções, caminhos para dar um enfrentamento adequado. Agora, isso passa também por dimensões que muitas vezes não são só pela lei, né? Passa também por uma questão de cultura. O senhor tem a experiência de viver sala de audiência como juiz do trabalho no Pará e também a experiência aí como um pensador, um pesquisador
como professor da Universidade Federal também do Pará. E falou dessa preocupação. O que é possível fazer? O que o pensar sobre isso tem apontado, doutor? Bom, vários caminhos. Um deles eu acho que é fenomenal, seria estimular uma cultura de participação do trabalhador na gerência desses riscos. Infelizmente, muitas das regras de proteção e segurança, elas vêm de cima para baixo. Elas são criadas por profissionais habilitados, competentes, mas que muitas vezes desconhecem a realidade concreta. Então, é preciso dar voz e vez para que também os trabalhadores, não só através dos sindicatos, mas verdadeiramente aqueles que estão no dia a dia, no cotidiano, são eles que sabem quais os riscos que eles enfrentam. Eles também têm a possibilidade de influenciar a construção das normas de proteção. O senhor citou sindicatos. Essa voz não está dada ao trabalhador, seja pelo sindicato, seja pela CIPA, isso é insuficiente? É insuficiente porque ainda vigora uma perspectiva muito patrimonialista. Essa é uma crítica que é feita também, não só, mas também aos sindicatos, a busca por adicionais, por exemplo. Então, em vez de se buscar a redução dos riscos do trabalho, eliminando-se alguns adicionais de insalubridade e tal, a tônica sindical acaba abraçando muitas vezes, não todos os sindicatos, mas muitos deles, uma tônica que nós chamamos de patrimonialista, em que a preocupação acaba sendo aumentar a renda mensal no final, mas isso infelizmente ao custo da saúde dos trabalhadores. Então, uma das nossas preocupações é tentar reverter essa dimensão um pouco cultural que acaba sendo um elemento importante nesse nosso debate. E no caso, quando chega à Justiça do Trabalho, quando bate as portas nas salas de audiência, aí já é pior ainda, né, doutor? Porque não é nem a questão do adicional que está se tratando, mas já de indenização por conta do acidente já ocorrido. Infelizmente, quando nós tomamos conta da situação ou quando o problema chega até o magistrado, já aconteceu, o dano já ocorreu, o prejuízo já se perpetuou. Então, a ideia de prevenção é muito cara, ela é muito importante nesse tipo de debate, entendeu? Infelizmente, a nossa reforma trabalhista, é oportuno mencionar, porque pelo momento político que vivemos, vai também nesse particular nos trazer um regramento extremamente ruim, porque vai fazer com que o valor das indenizações seja aferido, seja medido com base no salário da pessoa. Então, alguém que perdeu um braço, alguém que perdeu uma perna, que sofreu um golpe profundo no rosto, uma mulher que vai ter um problema de estética, infelizmente a legislação que se propõe, ela vai dizer que a indenização dela vai ser medida com base no salário dela. E nós sabemos que esse tipo de reparação, nós chegamos já para fazer a reparação, já aconteceu o problema. E se na hora de reparar nós não tivermos essa liberdade para tutelar valores que não são patrimoniais, a imagem, a honra, a dignidade são bens imateriais. E medir esses bens imateriais com base em dinheiro, quanto se ganha, me parece um equívoco muito grande. Então vai mal a reforma trabalhista nesse particular que você me pergunta. Ela faz com que as pessoas tenham valor pelo preço do salário que elas recebem. E falando em alteração recente na legislação nossa, doutor, é a questão da lei de terceirizados, né, que impacta na questão de acidente de trabalho. Aline, infelizmente, o percentual de acidentados é diretamente relacionado à terceirização. A terceirização acaba sendo um instrumento de precarização do trabalho, também no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho. Então não é só uma questão de reduzir custo, acaba reduzindo o custo que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas. Amplo número percentual enorme de trabalhadores que sofrem acidente, que estão doentes, eles são pessoas que estão vinculadas à terceirização, são trabalhadores terceirizados. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, não está sendo enfrentada quando se discute também a terceirização. O simples fato de poder terceirizar, mas que as estatísticas, os fatos demonstram que isso tem sido extremamente ruim também para a qualidade do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores. Doutor Ney Maranhão, o senhor é professor, como a gente falou aqui já, professor de Direito da Universidade Federal do Pará, juiz,
e fez seu doutorado nessa área de ambiente de trabalho, já nos esclareceu aqui amplamente sobre a questão. E queria destacar uma outra coisa, o senhor também é conhecido nacionalmente por ter sido um dos primeiros magistrados, e aí é uma peculiaridade que a gente queria destacar aqui. O senhor teve repercussão nacional, uma decisão do senhor envolvendo lá atrás, quando o WhatsApp ainda não era, né, essa febre que é, o senhor foi um dos primeiros a intimar um réu, inclusive que vivia no exterior, via WhatsApp. Queria que o senhor contasse rapidinho essa história para nós. Foi bem peculiar, Aline. Assim, uma medida excepcional, né, porque não se pode utilizar o WhatsApp de forma geral para intimação judicial, né? Mas era uma situação muito peculiar, um trabalhador doente que vinha do Suriname. Havia na época, uma investigação, inclusive do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, sobre tráfico humano internacional. E nós tínhamos dificuldade de citar essa pessoa lá no Suriname. Dificuldades mil. O empregador, O né, empregador. E aí surgiu essa ideia. Em audiência com a Procuradora do Trabalho, nós conseguimos o número de celular, conseguimos ter segurança que aquele celular era da pessoa, né? E eu emiti, cientifiquei da sentença, mandei os cálculos pelo WhatsApp. A pessoa, quando visualizou, ficou aqueles 2 tiques azuis, o oficial certificou a respeito disso. E, para nossa alegria, poucos dias depois, a pessoa entrou em contato, respondeu, dando, portanto, validade àquele instrumento de citação pelo WhatsApp. Deu uma repercussão na época, mas hoje o WhatsApp está sendo utilizado muito bem, com inteligência, é uma ferramenta que precisa ser usada também no judiciário. E o senhor falou uma ferramenta aí de olho ainda na saúde do trabalhador, nessa questão do meio ambiente de trabalho. Nós temos o exemplo do Sim Vida, que é um aplicativo do nosso tribunal da 8ª Região, em que qualquer pessoa, qualquer cidadão, na rua, um transeunte, observa uma situação de risco do meio ambiente de trabalho, ele observa uma pessoa no andaime, sem segurança, por exemplo, fazendo uma reforma, ele faz um registro fotográfico disso no seu celular, encaminha esse registro para o nosso tribunal e aí a gente faz o processamento para comunicar às autoridades competentes. As ferramentas tecnológicas empoderando o cidadão para nos ajudar nesse combate ao meio ambiente de trabalho equilibrado. Obrigada, Dr. Ney Maranhão, mais uma vez. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento. Está na página do TRT na internet, no link vídeos. E também no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.